Olá, meus amigos e amigas da terceira série. Bom dia a todas e todos. Vou voltar aí para a terceira parte de climas do Brasil. Terceira e última parte, né? Já estamos estudando aí, já estamos na terceira aula falando sobre clima. Mas eu finalizo ela hoje, tá? Essa parte climática aí que nós estamos trabalhando há alguns dias. Lembrando aí que refere-se ainda, acabei de fechar a página sem querer aqui, ao módulo 8, frente A, né, do volume 2, fenômenos climáticos, problemas ambientais e climas do Brasil. Já tem um tempo que estamos falando aí sobre essas questões climáticas, é uma parte da geografia, apesar de ser da geografia física, né, geografia física, vou colocar aí, muita gente não gosta, mas é uma parte muito gostosa. Falei nas últimas aulas sobre o clima equatorial, sobre o clima tropical, falei sobre o clima semiárido, não é isso? E hoje vamos trabalhar aí com o clima equatorial e também o clima subtropical. Tá? Não pode confundir aí, tem gente que acha que é a mesma coisa, apesar de ser tão antagonista esses dois temas, esses dois tipos climáticos, tem gente que acha que é a mesma coisa, e pelo amor de Deus, a partir de hoje você não vai confundir mais, e nem vai confundir mais clima equatorial com clima tropical, e achar que tropical é a mesma coisa que subtropical, e por aí vai, pelo amor de Deus, tá? Hoje, a partir de hoje, finalizando essa aula, você vai saber muito bem sobre os tipos climáticos do Brasil para você poder impressionar a sua família num dia de domingo, quando todos puderem estar reunidos novamente, ou até mesmo impressionar aquele garotinho ou aquela garotinha no qual você quer parecer inteligente. Você pode falar sobre climas. Isso sempre é fato, sempre vai lhe render bons frutos. Vamos lá. Primeiro, clima equatorial, tá? Pessoal, clima equatorial, né? É o que atua aí, sobretudo na região norte do Brasil. Percebam aqui, ó, aí, ó, o colorinho de vermelho, né? Impressionante, incrível a inteligência desse professor, né? Então, o clima equatorial é aquele, né, que atua na região norte do Brasil, onde nós temos uma forte atuação da ZCIT. Lembra? Zona de convergência intertropical, subindo convecção, chuvas torrenciais bem fortes. É um clima, o que você precisa saber? Aqui, ó, isso precisa ficar gravado na sua cabeça. Aqui, ó, você vê grande, ó. Quente. E que? Úmido. Úmido. Ok? Grava isso. Quente e úmido. Ou seja, chuvas abundantes. Registra aí os maiores índices pluviométricos do Brasil, principalmente em área. Então, quando a gente pega a área da região norte aqui, em termos de área, é o local que apresenta o maior índice pluviométrico do Brasil. Ora, tá na ZCIT. O ar sobe. Zona de baixa pressão atmosférica. Essa é a zona de baixa pressão atmosférica, movimento convectivo, chuva, quente e úmido. Para vocês terem uma ideia aí, nós temos chuvas entre 2.500, mais ou menos 2.500, mais ou menos 3.500 milímetros por ano. Isso é muita coisa, é muita chuva, tá? E por estar próximo, pessoal, olha as importâncias, os detalhes que você tem que saber aqui, ó. Por estar próximo
ao Equador, a amplitude térmica anual é baixa. Vamos escrever isso também, coisa que você precisa saber aqui, ó. Bem grande. Amplitude térmica anual é baixa. Diferença entre a máxima no verão e a mínima no inverno. Não tem tanta diferença, porque é quente o ano todo. Então eu não tenho grandes variações ao longo do ano. Se eu não tenho grandes variações de temperatura, eu não tenho grandes amplitudes térmicas. Então falou clima equatorial, quente e úmido. Característico comum da região norte do Brasil. Não apresenta grandes amplitudes térmicas anuais, ou a amplitude é baixa, melhor dizendo. Eu também posso dizer, mais uma característica muito importante que nós vamos colocar em letras garrafais aqui para você não esquecer, que ele tem média térmica alta. Média térmica alta. Que isso? Durante o ano, se eu pegar a média de temperatura, ela está o tempo todo alta. Por ser uma zona de baixa pressão atmosférica, e eu tenho presença de muitas chuvas, é um local, é um clima com alta nebulosidade. Aqui, cadê o mouse? Nebulosidade. Por quê? O ar está subindo. Baixa pressão. Subiu, formou nuvem. Formou nuvem, ela vai despencar na forma de chuva. Falou? Isso você já sabe. Olha o climograma de um clima equatorial. Olha só, você tem chuvas em todos os meses do ano. As chuvas são regulares? Não. Por quê? Você tem uma queda nas chuvas, principalmente no inverno. Mas uma queda não significa que não continua chovendo muito. Ok? Perceba, as barrinhas azuis elas vão medir, claro, né, as chuvas. A linha, a temperatura. Então, percebam que eu tenho bastante umidade o ano inteiro. Bastante chuva. Lembre-se, eu tenho nessa região a maior rede hidrográfica do mundo. Eu tenho a presença da maior floresta do mundo. Então eu tenho um processo ali de transpiração e de evapotranspiração o tempo todo que vai levando umidade para as camadas superiores que vai despencar na forma de chuva. Muita umidade. Tá na linha do Equador. Próxima linha do Equador. Quente. Olha, a amplitude térmica anual é baixa entre... Aqui é o inverno, né? Junho, julho, agosto. Você tem o verão aí, dezembro, janeiro, fevereiro, março. São as águas de março fechando o verão. Percebam que a máxima no verão com a máxima no inverno, a temperatura continua o quê? Alta o ano inteiro. Você não tem grandes variações. A média térmica é alta. A amplitude entre a máxima e a mínima no verão, ela é baixa. Não esqueça disso. Vamos mais um. Olha aí o clima subtropical. Tá? Clima subtropical. O que eu preciso saber? Se é sub, tá abaixo dos trópicos. Pega um pedaço aí, ó, o clima subtropical aqui, ó. Esse roxinho aqui, essa coisa linda aqui, ó. Pega um pedaço aí de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá bom?
uma característica importantíssima. Letras garrafais apresenta as 4 bem grande estações bem definidas. As estações são muito bem definidas por causa da temperatura. Por quê? O verão é muito quente e o inverno é muito frio. E a chuva é bem distribuída o ano todo. Isso é uma chuva bem distribuída. Você tem uma média pluviométrica o ano todo equilibrada. Diferente do clima equatorial, que você tem uma queda pluviométrica durante o inverno. Ok? Então, apresenta as 4 estações muito bem definidas, né? E as estações são definidas por conta da temperatura. Você consegue definir ela por conta da temperatura, porque o verão é muito quente, o inverno muito frio, e durante esse intervalo todo, né, que marca entre o verão e o inverno, você vai ter aí chuvas muito bem distribuídas, ok? Chuvas distribuídas ao longo do ano todo. Chove em média aí mais ou menos 1.300 a 1.800 milímetros por ano. É o clima que apresenta a maior regularidade pluviométrica no Brasil. Então, mais letras garrafais. Regularidade pluviométrica. Chuva. Foi. Você já sabe sim. Outra característica importante. A amplitude térmica. Percebam. Entre a máxima e a mínima é muito grande. Então, letras garrafais desse lado aqui agora. Amplitude térmica elevada. Ok? Lembra das aulas de massa de ar? Primeira aula que eu falei com você sobre climas do Brasil? Durante o verão, quem atua na região sul aí é a massa tropical continental, MTC. Lembra disso? E ela provoca ondas de calor na região sul. Temperatura alta. Chega lá até 40 graus mais ou menos a temperatura. Agora, quando chega o inverno, quem tem atuação muito forte na região sul do Brasil é a massa polar atlântica, MPA. Lembra do final, aquela lá no finalzinho? Ela ganha muita força. E onde ela chega com as características mais intensas, as características originais dela, que ela se formou no polo, é na região sul, fazendo uma queda o quê? Brusca da temperatura, trazendo geadas muito fortes e algumas regiões até com neve. Então, por este motivo, eu tenho amplitudes térmicas elevadas entre a máxima do verão e a mínima do inverno. Olha aí, é muito distante a temperatura. Se eu tenho temperaturas aí muito baixas, sobretudo por conta da massa polar, eu posso entender que ao longo do ano as minhas médias térmicas também vão ser baixas, tá? Porque com o inverno, as temperaturas, como no inverno as temperaturas são muito baixas, isso acaba puxando as médias para baixo, tá? E aí acaba deixando o que a média anual de temperatura baixa. Então você pode colocar em letras garrafais, que são coisas que a gente não pode esquecer, que nós temos aí médias térmicas
baixas. Legal? Por quê? Como o inverno, as temperaturas são muito baixas, isso acaba puxando as médias de todo o restante do ano também para baixo. Mas não impede, cuidado, que eu não tenha uma amplitude térmica muito elevada. Por mais que a minha média durante o ano todo seja baixa, isso não impede que essa amplitude entre o verão e o inverno seja elevada. Tá? São as menores médias térmicas do Brasil. Tá? Pode colocar em letras garrafais aí também. Menores. Eita. São as menores médias do Brasil. Uma característica interessante. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui as 4 estações bem definidas, né? Na região sul funciona muito bem. É o que estimula muito bem essas 4 estações bem definidas. Eu já vi isso cobrando em prova. Indústria têxtil. Por quê? Lá funciona a moda verão, moda inverno, moda outono, moda primavera. E por isso a indústria têxtil no sul ela é muito forte, tá? Por conta do clima subtropical, que proporciona 4 estações muito bem definidas. Ok? E essas 4 estações muito bem definidas trazem uma regularidade pluviométrica. Observem no climograma de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Cadê meu mouse? Olha, nós temos aqui uma regularidade pluviométrica nas chuvas. Ela se mantém aí, ó, estável o ano todo chovendo. Não chove muito, como no clima equatorial. Mas as chuvas no clima subtropical, elas são mais regulares. Ok? Você tem uma regularidade durante o ano. Apresenta amplitudes térmicas elevadas. Por que nós temos amplitudes térmicas elevadas? Lembrar da aula da massa de ar. Durante o verão, quem atua na região é a massa tropical continental. Ondas de calor na região sul. Temperaturas chegam lá até 40 graus. Agora, quando chega o inverno, quem dá uma de gostosona, de bonitona, lindona, é a massa polar atlântica. E ela chega com as características mais intensas na região sul. Mas a queda abrupta, brusca da temperatura, geadas. Tem regiões que até neva. E aí o sul acaba vivendo esse intenso contraste. E esse contraste nós vamos chamar de amplitude térmica elevada. Beleza? Então olha aí, ó, pela primeira vez para vocês, uma aula curta, uma aula no qual eu não fiquei 30 minutos, 1h e tanto falando com vocês. Agradeço a paciência, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição de todos, vocês sabem disso. Então, fui, vamos nessa, valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, pessoal, tchauzinho.